Agora conversando com o nosso segundo entrevistado do dia, que é o senhor Wagner de Souza, ele que é economista aqui, e ele vai falar um pouquinho sobre economia nesse tempo de pandemia. Economia que tem mudado bastante, que já teve aí momentos de muita baixa, mas agora, pelo menos as notícias que saem trazem bons indicadores, pelo menos é isso que parece, e ele vai tentar desvendar um pouquinho de tudo isso para que eu e você consigamos aí entender um pouco mais. Então, boa tarde, seu Wagner, boa tarde, bem-vindo aqui ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer mais uma vez a participação desse programa. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo o teu programa também. Muito bem. E conta pra gente primeiro, né, seu Wagner, a respeito da questão econômica. O senhor, nesse tempo, vamos dizer assim, de que o senhor acompanha já, como economista e tudo mais, o senhor já tinha visto, vamos dizer assim, algo que abalou tanto a economia mundial quanto essa pandemia? Existiu em algum momento, assim, do momento que você acompanhou, que você estudou, algum episódio que conseguiu, de certa forma, levar tanto as nações a ter números, vamos dizer assim, de desemprego alto, números de descontrole da economia e tudo mais, tão grandes como essa pandemia? Não. Desde o tempo acadêmico, até os dias de hoje, até antes da pandemia, eu nunca tinha presenciado, assistido um problema como esse. E é um problema que afetou os fatores de produção do mundo, né? Que seria o quê? O capital, a mão de obra e a matéria-prima. Então, com isso, a integração que existe mundialmente hoje, né? Não só através da comunicação, mas através dos agentes econômicos, o mundo todo com isso daí. E não tinha muita saída, né? Porque você tinha uma pandemia, um problema de saúde muito grave, onde que mexia muito com o ser humano e acabou fazendo com que a economia sofresse mais do que já sofre normalmente, né? Que os fatores econômicos, como eu falei, a mão de obra, o capital e a matéria-prima se viram totalmente prejudicados em termos de negociação, principalmente quando você faz troca de mercadorias entre os países. Muito bem, então foi mesmo um episódio ímpar, né, que afetou diretamente a economia mundial. E conta um pouquinho, seu Wagner, a respeito do desempenho do Brasil, né? Sem falar ainda dos indicadores atuais, mas muito se falava quando começou essa pandemia, vamos dizer assim, que o Brasil, por ter uma matriz econômica, vamos dizer assim, muito ligada ao agronegócio, e as pessoas iam precisar continuar comendo, muito ligada também à questão de matérias-primas e tudo mais, que isso talvez desse, vamos dizer assim, mais oportunidades para o Brasil dele continuar crescendo e talvez sair mais rápido disso. Isso é verdade? Isso é uma confusão que o pessoal fazia? Como que o senhor vê essa situação? Bom, no ano passado, Guto, eu acho que o país, apesar dessas vantagens que ele tem, principalmente no agronegócio, né, e também na parte de indústria de extração mineral, no caso de minério de ferro, né, até o próprio petróleo que a gente exporta para fazer refino no exterior, ele ficou meio prejudicado no início, sabe? Porque nós fomos pegos de surpresa, né? Nós não sabíamos até que ponto esses indicadores econômicos seriam atingidos. Então, cada país tentou se adequar à necessidade que ele tinha no momento, né? Porque ele não sabia ainda como se adequar a isso. Então, o que aconteceu, principalmente o ano passado? Houve uma redução dessas vantagens para o Brasil. Você pode ver que os fatores de exportação, né, começaram a reduzir. Os países começaram a importar menos do Brasil, né? Porque não se sabia ainda como é que cada um ia se comportar perante essa pandemia. Eu acho que com o advento da vacina, né, que começou a aparecer e começou a dar um melhor sentido para o ser humano, aí eu acho que as coisas começaram a melhorar. Aí os países já estavam adequados às suas necessidades, já administraram corretamente o que deveria ser feito em cada país, e aí as coisas começaram a fluir normalmente, né? Aí, nesse ponto, eu acho que o país, próprios números agora apresentados no primeiro trimestre de 2021, já mostram que nosso país, já está voltando à normalidade. Não vou dizer que é 100%, mas melhorou bem mais do que estava durante o final do ano passado.
Muito bem, né? Acho que isso, todas as pessoas, elas têm acompanhado essas notícias, né? Se fala, né, numa recuperação do PIB nesse primeiro trimestre bastante alta. Se fala também na grande alta da Bolsa de Valores, né? Que ela tem atingido aí as máximas históricas, né? Nesse último mês e tudo. Conta um pouco pra gente, você vai até pra quem tá acompanhando aqui, o que isso representa na verdade para um país, né? Ou seja, bons indicadores de PIB, bons indicadores também dentro da Bolsa de Valores aqui do nosso país, tal. Quanto isso impacta a economia e que talvez, vamos dizer assim, como que isso vai chegar depois no cidadão comum, no cidadão médio? O primeiro produto interno bruto é a soma das riquezas que nós produzimos no nosso país. Isso é muito, muito importante porque, como eu falei, os fatores de produção são matéria-prima, capital e mão de obra. Isso quer dizer o quê? Que esses fatores estão voltando à sua normalidade, né? Apesar de ainda ter um número grande de desemprego, o que vai estar acontecendo? Está aumentando o número de empregos agora em função, não são números tão grandes, mas está voltando a funcionar. Então, os fatores de produção são importantes na composição do PIB. Então, a geração de riqueza de um país está voltando à normalidade, ainda que não seja 100% o que a gente necessita, mas está voltando à normalidade. Quanto à Bolsa de Valores, o que acontece? Acontece o seguinte, a Bolsa de Valores trabalha muito com investidores estrangeiros. Então, existe uma gama de investidores internos no nosso país que investem uma quantidade de numerário para ter uma rentabilidade, contando inclusive com os investidores estrangeiros. Então, na medida que o país começa a ter uma produção, voltando a um PIB normal, tendo um índice de inflação reduzido, e havendo um controle da economia, o que acontece? Os investidores estrangeiros começam a investir naquele país. E é o nosso caso. Por isso que a Bolsa de Valores tem uma influência, não só a Bolsa de Valores do Brasil, mas do exterior. Se você acompanhar a Bolsa da China, Nova York, da França, elas têm uma influência muito grande na nossa Bolsa de Valores. Se a Bolsa de Valores da Europa, vamos pegar a França, vai bem, a tendência é que aqui no Brasil também a nossa Bolsa de Valores vai ter um bom resultado. Por quê? Porque são os investimentos que são direcionados do exterior para o nosso país. Que queira ou não queira, entrando o dólar aqui, entrando o euro, você acaba capitalizando mais o nosso país e não tendo problema, inclusive, com a alta do dólar. Recentemente, nós notamos que o dólar teve um recuo muito grande de valor. Então, quer dizer que isso está trazendo mais divisas para o nosso país. Consequentemente, o país vai ficar numa saúde financeira melhor. Muito bem, né? E até justamente a respeito dessa questão do dólar, né? A gente se acostumou tanto a ver taxa do dólar, no número do dólar, mas tem muita gente que às vezes olha pro dólar assim, isso importa para quem viaja pro exterior, para quem vai comprar moeda estrangeira, para quem vai pra Disney e tudo mais, mas não é verdade, né? Porque muitas das nossas, vamos dizer assim, das coisas que nós compramos na padaria, no supermercado, muitas vezes é afetado também pelo valor do dólar, as peças, os eletrodomésticos, tudo isso é afetado também com o valor do dólar, quando o dólar sobe ou desce, né, seu Wagner? Isso complementando a pergunta anterior que você perguntou, como é que atinge o nosso consumidor final, é bem isso daí. Você vê que hoje, né, nós temos o problema alta do combustível. Hoje mesmo você vê que o preço do álcool subiu muito. Por que está subindo muito? Porque o preço internacional do açúcar subiu. Então, as usinas estão fazendo o quê? Estão investindo mais no açúcar, na produção de açúcar, do que do álcool. Consequentemente, vai acontecer o quê? Vai esbarrar no bolso do brasileiro. Alguém está ganhando com o aumento do preço do açúcar, mas alguém está perdendo em pagar o combustível interno, que é o álcool, que é um substituto da gasolina, em função do quê? Que a gasolina também está subindo. Por quê? Porque o petróleo subiu. Hoje, no nosso país, ele produz petróleo, mas ele vende para o exterior refina o óleo, porque o nosso petróleo aqui é muito pesado, e volta para nós aqui, por isso volta com o preço atualizado em dólar. E aí a gente fica sem saída. Aí o preço dos artigos importados, hoje mesmo eu estava vendo os insumos necessários para a alimentação das aves, da parte de agropecuária, né, a pecuária principalmente,
estão subindo. Aí o que acontece? Isso aí vai diretamente para o preço do produto final do nosso consumidor brasileiro. Então, é isso que provoca, né, como é que se disse, uma fatia desse aumento do dólar. O dólar, cada vez que sobe, nós temos que nos preocupar do quê? Porque tem muitos derivados ainda, muitos insumos no Brasil que fazem parte da cadeia produtiva, que são comprados do exterior, né? O que nós teríamos que ter? Nós teríamos que ter empresas nacionais que já produzissem esses insumos para não dependermos totalmente do exterior. E aí que esbarra no bolso do brasileiro, que acaba pagando um aumento dos preços internos aqui dentro do nosso país. Muito bem, Silvai. Acho que isso traz para todo mundo, né, um pouquinho da importância, né, de acompanhar muitas vezes também esses indicadores, essas notícias. Eu sei que muitas vezes para você enxergar dessa notícia que sai na mídia o reflexo no seu dia a dia demora um pouquinho, mas é importante olhar para tudo isso, acompanhar e torcer pelo nosso país, né? E última pergunta aqui, você vai falando a respeito justamente dessa aparente, vamos dizer assim, guinada do Brasil, desse crescimento do Brasil e tudo, desses bons números da Bolsa, do bom número do PIB aí no primeiro trimestre e tudo, né? O senhor vê como determinante para uma boa continuidade desses números e tudo? Eu ouço muito falar que isso é por uma expectativa muito grande em cima das reformas, né? Tanto a reforma da reforma administrativa quanto também da reforma tributária aqui no país, né? O senhor vê que está muito atrelado a isso? Caso comece a empacar tudo isso, talvez o Brasil ele retorne a ter números mais tímidos? Olha, na minha opinião, a reforma faz parte do contexto, tá? É um fator importante? É muito importante, principalmente no que diz respeito à reforma tributária, né? Hoje no Brasil, nós temos assim uma parte tributária muito complexa, né? Eu estou vendo até, atualmente, a prefeita está indo para Brasília para ver justamente inclusive uma campanha através de outros municípios, através de outros prefeitos, de descentralizar o recolhimento do ISS, principalmente daqueles produtos como cartão de crédito, plano de saúde, leasing, né? Então, você vê, esses itens são muito importantes para o município, né? Principalmente. O município é o que, como é que se diz, administra a moradia do cidadão, seja o município de São Paulo. Então, com isso, a carga tributária acaba dificultando um pouco o investimento em saúde, em educação, transporte público. Então, as reformas que tem que acontecer lá no governo federal são importantes, principalmente a reforma tributária, né? Tem que ter uma reforma administrativa lá em Brasília, para reduzir o custo Brasil, né? Porque o nosso custo Brasil é muito caro. Você vê lá quanto custa a manutenção de todo aquele complexo, né, governamental em Brasília. Então eu acho que o governo central, hoje o governo federal, principalmente agora no segundo semestre, começando agora o segundo semestre, ele já tem que começar a viabilizar algumas reformas, entendeu? Para viabilizar a economia aqui no Brasil. Veja o imposto de renda, né? Hoje o imposto de renda, ele está totalmente desfasado. A tabela hoje é muito alta, né? Em função do quê? Do cara que ganha até R$3.000, né? Essa pessoa que ganha R$3.000 vai pagar imposto de renda. Aí eu te pergunto, subindo o gás, subindo a gasolina, subindo a alimentação, o que eu tenho que fazer como governo? Eu tenho que mudar isso daí. Eu tenho que dar condições do brasileiro viver com um salário digno e, ao mesmo tempo, com uma carga tributária menor, além dos produtos que nós já pagamos, impostos diretos e indiretos, né? Então, isso tem que se mudar também. São duas reformas importantes que eu acho que seriam a reforma tributária, uma reforma administrativa do custo Brasil, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Muito bem, então conversamos aqui, né, trazendo um pouquinho, né, dessa questão econômica, de que esses indicadores eles podem, de certa forma, trazer, né, de novidades aqui para o Brasil. Muito obrigado pela conversa aqui, conversou com a gente Wagner de Souza, economista aqui da cidade. Se quiser deixar mais algum recado aqui para quem está acompanhando com a gente, mais informação, fica aberta a câmera do telescópio, mas desde já, muito obrigado, Wagner.
Eu que agradeço essa oportunidade, espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos importantes. Eu acho o seguinte, nós consumidores, né, nós temos que tomar cuidado no que diz respeito ao aumento dos produtos, dos preços dos produtos que estão acontecendo. Procure controlar direitinho o seu orçamento doméstico, procurando substituir algum produto, né, para a gente manter uma qualidade de vida melhor na atual conjuntura. Eu desejo uma boa tarde a todos e saúde a todos nós. Muito bem, muito obrigado. Conversou com a gente então aqui falando de economia, o Wagner de Souza. E nós